Você já se sentiu como se, por mais que se esforçasse, sempre faltasse alguma coisa? Como se corresse atrás de 1000 coisas, mas a verdadeira paz escapasse das suas mãos? Hoje, quero falar com você sobre algo que pode mudar completamente a sua perspectiva sobre a vida, sobre suas prioridades e sobre como Deus deseja te abençoar de maneiras que você nem pode imaginar. Em Mateus 6,33, Jesus nos revela um segredo que a maioria dos cristãos lê, mas poucos realmente compreendem. Não é apenas um versículo bonito para decorar, é uma fórmula divina capaz de transformar sua vida desde os alicerces. Quando Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele não está fazendo uma sugestão, está compartilhando o segredo mais poderoso para uma vida plena e abundante. Você consegue imaginar viver sem se preocupar com o dinheiro? Sem ansiedade pelo futuro? Sem estresse pelas necessidades básicas? Consegue imaginar o próprio Deus assumindo a responsabilidade de acrescentar à sua vida tudo o que você precisa, enquanto você simplesmente se concentra no que é mais importante? Isso não é um sonho. É uma promessa bíblica disponível para você hoje. Esta mensagem não é para te entreter, é para te transformar. Não é para te informar, é para ativar em sua vida o poder sobrenatural da provisão divina. Deus tem algo específico a te dizer hoje, e se você permitir que estas palavras penetrem seu coração, nada será como antes. Antes de começarmos, quero que você declare em voz alta: Deus, hoje eu decido te colocar em primeiro lugar na minha vida e confio que tu acrescentarás tudo o que eu preciso. Que essa declaração seja o primeiro passo para uma vida onde Deus é sua prioridade absoluta e seu provedor fiel. Vamos começar. Número 1. A palavra que Deus fala com você hoje. Talvez hoje você não estivesse procurando uma resposta, mas algo dentro de você precisava de uma. E aqui está você, ouvindo, sentindo, esperando. E isso não é por acaso, porque quando a alma tem fome, Deus sempre coloca o pão na hora certa. Hoje, Ele está falando com você, não através do barulho do mundo, nem com grandes sinais no céu, mas de uma forma mais íntima, como só um pai amoroso sabe fazer. Jesus disse claramente em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa palavra não é uma promessa distante, é uma verdade presente, e você está incluído nela. Deus tem uma palavra específica para você. Não é uma palavra genérica que serviria para qualquer um. Não! É uma palavra que só você pode entender, vinda das profundezas do que está vivendo. Uma palavra que entra exatamente naquele lugar do coração onde ninguém mais consegue chegar. Talvez hoje você tenha chegado com dúvidas, com medo, com cansaço. Mas ainda assim, aqui está. E se está aqui, é porque seu coração já reconhece a voz dele, mesmo que ainda esteja aprendendo a ouvi-la. A voz de Deus não compete com o ruído do mundo. Ela não grita, não pressiona. É suave, mas firme, silenciosa, mas clara. E quando chega, algo dentro de você para. Porque a voz dele traz paz onde havia ansiedade, traz sentido onde antes havia confusão, traz esperança onde só havia dor. Não é uma emoção passageira, é um reconhecimento profundo. É o seu espírito despertando para a presença de quem te criou. E não é amanhã, não é quando sua vida estiver resolvida. Não é quando você se sentir mais santo ou mais preparado. É hoje. Hoje é o dia escolhido para ouvir. Hoje é o momento em que Deus quer falar com você. Porque o segredo de Mateus 6,33 começa com uma decisão presente. Buscai primeiro o reino de Deus. Isso não é algo para depois, é algo que começa agora, com um coração aberto. Talvez você esteja há muito tempo ouvindo muitas vozes, opiniões, acusações, preocupações, tantas vozes que já não sabe qual seguir. Mas entre todas elas, há uma que se destaca, porque não te empurra com culpa, te chama com amor,
Não te julga, te lembra quem você é. Não te exige perfeição, te oferece direção. Essa é a voz de Deus. E mesmo que o mundo tenha feito você duvidar, mesmo que tenha falhado várias vezes, mesmo que se sinta distante, Ele continua falando com você como se você nunca tivesse ido embora. E o mais lindo é que você não precisa entender grandes doutrinas ou dominar termos complicados. Deus não fala com você em teologia, Ele fala na sua linguagem, na linguagem dos seus dias, das suas batalhas, dos seus momentos de silêncio. Às vezes, Ele fala na ternura de uma lembrança, às vezes num abraço que você não esperava, às vezes naquela frase que alguém disse sem saber o quanto você precisava ouvi-la. Ele te conhece e por isso sabe como falar com você. Essa palavra que você está ouvindo agora pode mudar tudo, porque quando Deus fala, nada permanece igual. Quando Ele diz luz, a escuridão não tem escolha. Quando Ele diz vida, o que estava morto volta a viver. O que parecia impossível começa a se mover. E isso inclui a sua história, isso inclui os seus sonhos, isso inclui aquilo que você tem orado em segredo. Talvez, no fundo, você sinta uma inquietação que não consegue explicar, um tipo de anseio constante, como se estivesse faltando algo, mesmo tendo tudo. Sabe o que é isso? É o eco da voz de Deus te chamando de volta para casa, porque dentro de você existe um design que só se completa quando você volta para Ele. Nada externo pode preencher esse lugar. Nenhuma conquista, nenhuma pessoa, nenhuma experiência. Só Ele. E é por isso que Ele continua falando com você pacientemente, vez após vez. Deus não quer estar na sua lista de tarefas. Ele quer ser o primeiro. Porque quando você o coloca em primeiro lugar, quando decide ouvi-lo antes dos seus medos, antes das suas inseguranças, antes do mundo, então tudo o mais começa a fazer sentido. O segredo não está em correr mais rápido, e sim em começar pelo lugar certo. E o lugar certo é a voz dele. Hoje, Deus está te lembrando que você é uma das suas ovelhas, que não importa quantas vezes tenha se afastado, Ele nunca deixou de te conhecer, Ele nunca tirou os olhos de você. E continua te falando, porque para Ele você nunca foi só mais um. Sempre foi único, sempre foi amado, sempre foi procurado. Então faça isso primeiro. Ouça, não se distraia, não vá embora ainda. Fique, feche os olhos, respire fundo e deixe que essa voz suave e poderosa faça o que só ela pode fazer. Porque quando você escuta a Deus primeiro, tudo o mais será acrescentado. Simples assim, profundo assim, transformador assim. Número 2. O segredo oculto de Mateus 6:33. Existem versículos que lemos tantas vezes que começamos a repeti-los de memória, sem parar para mastigar o que realmente estão dizendo. Mateus 6:33 é um desses. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Já ouvimos isso em músicas, pregações, vemos escrito em quadros e postagens inspiradoras. Mas há um segredo escondido nessa frase que muitos deixam passar. Uma chave que, se for verdadeiramente compreendida, pode transformar por completo a maneira como você encara sua vida diária, suas decisões, suas prioridades e suas batalhas internas. A maioria lê esse versículo rápido, como quem passa por uma placa na estrada. Mas ele não é um aviso, é uma promessa. E não qualquer promessa. É uma fórmula divina para receber o que você precisa sem ter que correr atrás com ansiedade, sem ter que se desgastar tentando controlar tudo que escapa das suas mãos. Jesus não diz, se você for perfeito, eu vou te acrescentar coisas. Também não diz, se você se esforçar muito, eu te darei o que falta. Ele afirma, busque primeiro o reino e tudo o mais virá como consequência. Mas qual é o segredo aqui? Está nessa palavra, primeiramente. Porque muitos querem a Deus, mas querem depois. Depois de alcançar o sucesso, depois de resolver os problemas, depois de conquistar as metas. Mas Jesus não diz que você deve colocar o reino também.
Ele diz que o coloque primeiro, não como mais um item da agenda, mas como aquilo que define toda a sua agenda. É a diferença entre ter Deus como um visitante ocasional ou tê-lo como o dono da casa. E quando Deus é o dono, tudo o mais encontra o seu lugar. Pense assim, o reino é como o centro gravitacional da sua vida. Quando ele está no centro, tudo gira em ordem. Mas se você o coloca de lado, seu mundo se desequilibra. Você começa a correr atrás daquilo que já estava destinado a te alcançar. Porque é isso que significa será acrescentado. É uma expressão linda. Implica que as coisas vêm até você, que elas chegam, que se somam à sua vida, sem que você precise se desgastar tentando conquistá-las. Como um rio que flui para o mar sem lutar, sem se desviar. Apenas flui, porque está alinhado com seu curso natural. E sim, esse versículo é mais que uma promessa bonita. É um convite. Não é uma parede que limita, é uma porta que se abre. Muitos enxergam como um peso, como se buscar a Deus primeiro fosse algo difícil ou rígido. Mas o que esse versículo realmente está dizendo é: venha, me coloque em primeiro lugar, e eu cuidarei do resto. Você consegue imaginar viver assim? Acordar cada manhã sabendo que não está sozinho nas suas lutas? Que você não precisa pedir para que Deus te acompanhe, porque você já está caminhando com Ele desde o começo? Essa é a vida do reino. Agora, o que significa buscar sua justiça? É aqui que muitos tropeçam. Pensam que se trata do comportamento, de quão santos ou corretos conseguem ser. Mas não. A justiça de Deus não é perfeição humana. É algo que Ele te concede. É uma posição que você recebe quando decide viver sob o governo dele. É dizer: Senhor, eu não tenho tudo sob controle, mas quero caminhar contigo. Quero que tu sejas o centro. E quando você faz isso, algo muda dentro do seu espírito. Não porque você se esforçou demais, mas porque, ao se render, ele começa a fazer em você aquilo que você jamais conseguiria sozinho. O reino não é sobre benefícios, é sobre governo. Não é sobre receber mais coisas, mas sobre viver de uma forma totalmente nova. É deixar de viver sob as suas próprias regras e confiar que a forma dele de conduzir sua vida é melhor que a sua. Nem sempre será fácil, mas será firme. E, acima de tudo, será real. Porque quando você permite que ele governe suas decisões, suas reações, seus pensamentos e seus relacionamentos, algo se organiza dentro de você. Não é preciso forçar nada, porque o reino não se impõe de fora, transforma de dentro. Agora quero te deixar com uma pergunta. E se por 30 dias você colocasse realmente Deus em primeiro lugar em tudo? Não apenas nas orações ou nos domingos, mas na forma como você trata os outros, em como você responde quando está com raiva, no que você faz com seu tempo livre, em cada decisão diária, até nas mais simples. E se cada "o que devo fazer" começasse com "Senhor, o que tu queres que eu faça?" Isso não é mágica, é obediência. E onde há obediência, há direção. E onde há direção, as coisas que antes te angustiavam começam a se alinhar por si só. Porque é isso que o reino faz quando você o coloca em primeiro lugar. Ele não elimina os desafios, mas transforma você para enfrentá-los com uma nova perspectiva. E quando você muda, o mundo ao redor também começa a mudar. O que antes parecia inalcançável se torna possível. O que antes pesava, agora é leve, porque agora você não caminha sozinho, caminha ao seu lado. Aquele que prometeu cuidar de todas as outras coisas. Faça isso primeiro, não depois, não quando se sentir preparado. Faça agora, porque o momento em que você decide colocar Deus em primeiro lugar é o momento em que sua vida começa a ser preenchida com o que você realmente precisa. Não com o que você pensa que quer, mas com o que ele sabe que sua alma deseja. E isso não tem comparação. Número 3.
O que realmente significa buscar primeiro. Quando Deus diz, busque-me primeiro, Ele não está falando de um momento isolado, nem de uma rotina religiosa. Está falando de um estilo de vida. Não se trata de buscá-lo apenas quando algo dá errado, não apenas quando você precisa de uma resposta urgente, mas sim de viver a partir de um lugar onde Ele ocupa o centro real da sua existência. Deuteronômio 4:29 diz, mas se dali buscares ao Senhor teu Deus, o acharás se o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Não com parte, não de vez em quando, não pela metade, com todo o coração, com toda a alma, com tudo o que você é, porque isso é o que significa primeiro. Hoje estamos cercados de prioridades competindo pela nossa atenção. O trabalho, as redes sociais, as responsabilidades, as urgências, e sem perceber, Deus deixa de ser prioridade e passa a ser uma alternativa. Nós o deixamos para depois. O buscamos quando nos sentimos mal, quando tudo está bagunçado, quando já não temos mais saída. Mas o convite de Mateus 6:33 não é, quando der, busque a Deus. É, faça isso primeiro. E esse primeiro muda a ordem de todo o resto. Buscar primeiro não significa que Deus é a única coisa importante na sua vida, mas sim que Ele deve ser a mais importante. É como um maestro. Ele não toca cada instrumento, mas quando Ele marca o compasso, tudo encontra o seu lugar. Quando Deus é o primeiro, suas decisões não nascem do medo, nascem da confiança. Seu dia não começa com caos, começa com propósito. Sua mente não se enche de ansiedade, se enche de direção. Não se trata de excluir outras coisas, e sim de alinhar todas as coisas sob a voz dele. E a busca genuína sempre encontra. Porque Deus não se esconde de quem realmente o procura. Ele não é um Deus distante, frio ou inacessível. Ele é um Pai que deseja ser encontrado. Mas existe uma diferença entre buscá-lo pelo que ele pode dar e buscá-lo por quem ele é. Se você sente que não o encontra, talvez precise rever o que está realmente buscando. Seu rosto, ou os benefícios, sua presença, ou apenas a provisão. Porque ele não recompensa a busca superficial, mas responde com ternura e poder àquele que o busca de verdade com todo o coração. Sua agenda revela o que você realmente adora. E isso pode ser desconfortável, mas é necessário. Se alguém pudesse observar a sua vida durante uma semana, sem que você soubesse, o que essa pessoa diria que é o mais importante para você? Em que você pensa ao acordar? Para onde vai o seu tempo? O que ocupa sua mente antes de dormir? Porque onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aquilo que você coloca em primeiro lugar define o que você mais valoriza. E buscar a Deus primeiro não tem a ver com perfeição, tem a ver com intenção. Com decidir que, antes de olhar o celular, antes de se preocupar com o que falta, antes de correr atrás das pendências, você vai entregar esse primeiro momento a Ele. Como quando alguém importante vai te visitar e você prepara a casa. Você não improvisa, você arruma, organiza, espera. Assim também o seu coração precisa estar preparado para receber a presença de Deus todos os dias. E algo poderoso acontece quando você busca primeiro. Você não encontra apenas a Deus, você se encontra, porque ninguém te conhece como Ele. Ninguém sabe o que você realmente precisa. Ninguém entende suas batalhas internas como aquele que te formou no segredo. Quando você se apresenta diante dele sem máscaras, sem discursos, sem fórmulas, começa uma transformação que você não pode provocar sozinho. Ele te molda, te revela verdades, te cura por dentro. Te mostra quem você é, além do barulho do mundo. A busca muda o buscador. Não porque Deus muda, mas porque você muda ao estar perto dele. Suas prioridades se reorganizam. Suas feridas começam a cicatrizar. Sua visão se torna mais clara. Você deixa de correr atrás de tudo e começa a caminhar com propósito.
Já não precisa provar nada a ninguém, porque sabe que aquele que realmente importa já te chamou de filho, já te olhou com amor, já está te guiando. E isso basta. Buscar primeiro é um ato de humildade. É reconhecer que não conseguimos sozinhos, que por mais inteligência, força ou estratégia que tenhamos, nada se compara à sua direção. É soltar o volante e dizer: Deus, dirige tu. É parar de correr em círculos e começar a caminhar com direção. É começar cada dia com uma oração sincera: Senhor, aqui estou. Antes de qualquer coisa, quero estar contigo. Antes de agir, quero ouvir tua voz. Antes de me mover, quero que sejas tu quem mostre o caminho. E quando isso se torna uma prática constante, uma decisão diária, um modo de viver, tudo começa a mudar, porque Deus cumpre sua palavra. Se você o busca primeiro, você o encontra. E se o encontra, todo o resto se organiza. As respostas chegam. A força retorna, a paz se instala, e você deixa de viver reagindo ao caos. Você passa a viver alinhado ao reino dele. E ali, nesse lugar de entrega e busca verdadeira, tudo o mais, como diz a promessa, te será acrescentado. Número 4. O reino de Deus. Mais que um conceito. Quando Jesus disse em Lucas 17:21, o reino de Deus está entre vós, ele estava quebrando uma ideia equivocada que muitas pessoas ainda hoje continuam tendo. Porque muitos ainda esperam que o reino seja um lugar para onde se vai depois da morte, como se fosse um local distante no tempo ou no espaço. Mas Jesus foi claro: o reino não é um lugar que se aponta com o dedo. Não está lá, nem está aqui. Ele está no meio de nós, está dentro de você, se você decidir viver sob o governo dele. O reino de Deus não é uma teoria espiritual, é uma realidade que começa a tomar forma quando você o coloca em primeiro lugar. Por isso, Mateus 6:33 não é apenas um convite para buscar a Deus, mas para viver sob as regras de um reino completamente diferente do mundo. Porque onde o mundo diz, se defenda, o reino diz, perdoe. Onde o mundo ensina, acumule e proteja o que é seu, o reino ensina, dê e lhe será dado. Onde o mundo é guiado pelo medo, o reino se move por amor. É outra lógica, outro governo, outra maneira de viver. E se há reino, então há um rei. E isso muda tudo, porque muitos querem os benefícios do reino, mas sem se render ao rei. Querem a paz, a provisão, o favor, as bênçãos, mas continuam sendo eles mesmos quem sentam no trono da própria vida. Continuam tomando decisões sem consultar. Continuam agindo como se pudessem governar sozinhos. Mas no reino de Deus não há democracia. Não é uma associação onde você escolhe que parte vai obedecer e que parte vai ignorar. Ou Jesus é o rei, ou é apenas um convidado eventual. E ele não veio para ser seu ajudante, ele veio para ser o seu Senhor. Viver no reino é um ato de confiança. É como uma criança sentada no banco de trás do carro, que deixa o pai dirigir. Ela não diz por onde ir, ela não se preocupa com o trânsito, apenas descansa, sabendo que o pai sabe o que está fazendo. Assim é viver sob o reino. Não é sobre ficar inativo, mas confiar que Deus dirige melhor do que você jamais poderia. Não é passividade, é rendição, é entrega. É reconhecer que o verdadeiro poder está nas mãos de quem enxerga além. E esse reino se manifesta no cotidiano. Não se trata apenas de grandes eventos milagrosos. Trata-se de decisões diárias. Cada vez que você escolhe amar, quando seria mais fácil rejeitar. Cada vez que decide perdoar, ao invés de revidar. Cada vez que ora por quem te feriu. Cada vez que dá, quando poderia reter. É ali, exatamente ali, que o reino se torna visível. Não porque aparece um sinal no céu, mas porque há obediência na terra. Mas aqui está algo importante. Você não pode viver entre dois reinos. Não dá para dizer que Jesus é seu rei se você ainda vive segundo os princípios deste mundo.
Você não pode misturar as duas coisas e esperar que funcione. É como querer remar em duas direções opostas ao mesmo tempo. Ou você confia na justiça de Deus, ou continua buscando vingança. Ou acredita que Ele proverá, ou continua obcecado pelo controle. Ou entrega o governo a Ele, ou o mantém para si. Não existe meio termo. E quando você decide viver sob o reino dele, experimenta algo que nenhum outro sistema pode oferecer: paz. Paz real. Não porque tudo está perfeito, mas porque você sabe quem está no controle. Paz em meio à tempestade. Paz quando não há respostas. Paz quando tudo parece se mover, menos os seus pés, porque você está firmado sobre uma rocha que não se abala. Essa é a promessa para aqueles que fazem do reino sua prioridade. Não uma vida sem problemas, mas uma vida governada pela paz do céu no meio do caos da terra. Talvez hoje você precise se perguntar: em que áreas da sua vida você ainda está agindo como se fosse o rei? Quais decisões você toma sem consultar a Deus? Quais partes da sua história você continua tentando controlar porque não confia que Ele pode fazer melhor? Não é para te condenar, é para te convidar. Porque esta mensagem não é para quem já tem tudo resolvido. É para quem está pronto para entregar o controle e deixar que o verdadeiro rei comece a reinar de verdade. Quando você faz isso primeiro, buscar o reino, se render ao rei, viver segundo as regras do céu, tudo o mais encontra o seu lugar. Não porque os desafios desaparecem magicamente, mas porque agora você vive a partir de outro nível, sob outra autoridade. E as coisas que antes te angustiavam começam a perder o poder sobre você, porque você já não vive segundo o que vê, vive segundo o que Ele prometeu. E quando isso acontece, o reino deixa de ser um conceito. Ele se torna a sua realidade, aqui, agora, dentro de você. Número 5. A justiça de Deus versus a sua justiça. Às vezes sentimos que precisamos fazer tudo certo para que Deus nos ame, como se tivéssemos que apresentar um currículo impecável, cheio de boas obras, orações perfeitas e dias sem falhas, para que Ele finalmente dissesse: agora sim, você merece a minha bênção. Mas Isaías 64:6 nos mostra outra realidade. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. É forte, não é? As nossas justiças, as nossas melhores intenções, as nossas obras mais limpas, comparadas à santidade de Deus, não são suficientes. Não porque sejamos lixo, mas porque Ele é perfeitamente santo. E isso, longe de te desanimar, deveria te libertar. Porque se as suas obras não bastam, então você não precisa mais viver tentando impressionar a Deus. Não precisa lutar para conquistar um amor que já foi dado. Não precisa se justificar. Não precisa provar nada, porque a justiça que realmente importa não é a sua, é a dele. E essa justiça é um presente. Não se compra, não se fabrica, não se exibe, se recebe. E é aqui que o segredo de Mateus 6,33 se torna ainda mais profundo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não diz sua justiça. Não diz faça o melhor que puder e espere que dê certo. Diz a sua justiça. Ou seja, viver confiando no que Ele fez por você, não no que você faz por Ele. É como se você estivesse tentando costurar um terno com as próprias mãos, desajeitado, com linhas fracas e tecidos rasgados, quando Deus já preparou um perfeito, limpo, sob medida, esperando por você. Mas Ele não pode vesti-lo se você ainda estiver agarrado ao seu. Buscar primeiro a justiça dele significa se render. Reconhecer que, por mais boa pessoa que você queira ser, só a graça dele pode te cobrir, te limpar e te transformar. E quando você aceita isso, algo incrível acontece. A pressão vai embora. A ansiedade de ter que se provar desaparece. Você não está mais correndo uma corrida para que Deus se agrade de você. Você está caminhando com Ele, sabendo que já foi aceito, que já é filho, que já está vestido com a justiça dele.
não por causa do que você fez, mas por causa do que ele fez. A justiça própria, aquela que construímos com orgulho, com exigência, com o tenho que provar que sou bom, cria ansiedade, porque você sabe que em algum momento vai falhar. E quando falha, o castelo que construiu com tanto esforço desmorona. Mas a justiça de Deus é firme. Ela não muda quando você falha. Ela não vai embora quando você cai. É um presente que não depende do seu desempenho, mas do amor dele. E esse presente não te deixa do mesmo jeito, porque alguns acham que, se Deus te aceita como você é, então tanto faz como você vive. Mas isso não é graça, isso é confusão. A verdadeira graça não apenas cobre, ela transforma. A justiça dele não é desculpa para permanecer igual, é uma semente que começa a mudar você por dentro. Já não se trata de se forçar a fazer o certo, e sim de começar a desejar o certo, porque ele está operando dentro de você. Como uma árvore que dá frutos bons, não porque se esforça, mas porque é boa desde a raiz. E o mais lindo é que essa justiça é acessível a todos. Não é para quem está há anos na igreja. Não é para quem lê a Bíblia todos os dias ou ora 2 horas ao amanhecer. É para todo aquele que diz com sinceridade: Senhor, eu não consigo sozinho, eu preciso de Ti. Porque é esse o coração que Deus procura, não o que se justifica, mas o que se rende, não o que se veste de aparência, mas o que se apresenta como é, com o coração nas mãos. Pense por um momento, quanta energia você gasta tentando mostrar que é uma boa pessoa? Quantas vezes ajusta suas palavras, suas reações, seus gestos para que os outros acreditem que está tudo bem? Quantas vezes finge diante de Deus também, como se Ele não soubesse o que você está realmente sentindo, como se Ele não conhecesse seus pensamentos antes mesmo que você os organize, e ainda assim Ele te ama. Ainda assim, Ele te oferece a justiça dele. Ainda assim, Ele quer que você pare de se esconder atrás dos seus esforços e se vista com a graça dele. É isso que significa colocá-lo em primeiro lugar. Reconhecer que a sua justiça não é suficiente, mas a dele é. Que não se trata do quanto você faz, mas do quanto você confia. Que quando você busca a Ele e a justiça dele antes de tudo, então tudo mais começa a se alinhar. Não porque você conseguiu, mas porque Ele ordenou. Porque no reino de Deus, a paz não vem do esforço, vem da rendição. E se hoje você decidir parar de lutar para impressionar e começar a viver confiando na justiça dele, experimentará uma liberdade que não tem comparação. Porque quando você faz isso primeiro, tudo o mais te será acrescentado. Número 6. Quando Deus se torna a sua prioridade absoluta, quando Deus se torna a sua prioridade absoluta, tudo muda. Não de forma mágica nem automática, mas profunda e real. O Salmo 37:4 diz: Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. E essa promessa é mais do que uma frase bonita. É um convite para reorganizar a sua vida desde a raiz, para deixar de construir ao redor dos seus próprios planos e começar a construir sobre uma única verdade. Deus não é um acessório, Ele é o centro. Ele não é um suplemento espiritual para momentos difíceis. Ele é o fundamento de tudo o que você é e tudo o que faz. Deleitar-se em Deus não é apenas desfrutar da sua presença aos domingos ou nos momentos de oração. É permitir que a vontade dele seja o que guia os seus passos. É fazer da voz dele o seu ponto de partida para cada decisão. Quando você o coloca primeiro, verdadeiramente primeiro, tudo o mais começa a encontrar o seu lugar. E não porque os problemas desaparecem, mas porque você já não vive reagindo ao caos, e sim caminhando com clareza. Quando Deus é prioridade, as decisões difíceis se tornam mais claras. Não mais fáceis, mas mais claras. Porque você já sabe o que pesa mais. Quando precisa escolher entre o que o mundo aprova e o que Deus ordena, entre o que te favorece no momento e o que é certo aos olhos de Deus, é aí que se vê quem está em primeiro lugar.
É aí que se prova se sua fé é só um conceito ou uma convicção. E cada vez que você escolhe se alinhar com Ele, mesmo quando dói, mesmo quando custa, você está dizendo com atitudes: Tu és o mais importante da minha vida. Deus não quer ocupar um espaço na sua lista de prioridades. Ele quer ser o princípio a partir do qual tudo o resto se organiza. É como mudar os alicerces de uma casa. Não se vê por fora imediatamente, mas por dentro tudo começa a ficar mais estável. Porque você já não depende das suas emoções ou das circunstâncias para se manter de pé, mas sim de uma rocha firme que não muda. E quando você vive assim, algo poderoso acontece. Muitas decisões que antes te drenavam passam a ser automáticas. Quando Deus é o centro, você já sabe qual caminho seguir. Há pessoas presas em um ciclo de dúvidas, indecisões e cansaço mental constante. Mas quando você faz de Deus sua prioridade número 1, sua mente se aclara. Não porque você saiba todas as respostas, mas porque sabe quem as tem. E isso te dá direção, te dá paz, te dá um sim firme em meio aos talvez do mundo. E os outros percebem. Talvez não consigam explicar com palavras, talvez nem compartilhem da sua fé. Mas veem como você enfrenta as crises, veem como reage sob pressão, veem essa calma que não é natural, essa confiança que não dá para fingir. Veem que há algo diferente em sua vida, e esse algo não é sorte, é prioridade. É porque Deus está em primeiro lugar, e quando Ele está primeiro, sua presença transborda em todas as áreas. No seu caráter, nas suas palavras, na forma como você trata os outros, até na forma como você decide quando tudo parece apertado. Há algo muito importante no versículo do Salmo. Ele concederá os desejos do teu coração. Isso não significa que Deus vira um fornecedor de vontades egoístas. Significa que, quando você se deleita nele, seus desejos mudam. Seu coração começa a se alinhar com o dele, e o que antes parecia essencial, perde valor. O que antes você queria por necessidade emocional, agora é substituído por um desejo sincero de agradar a Deus. E é aí que o milagre acontece. Aquilo que você realmente precisa começa a chegar. Não porque você correu atrás, mas porque Ele a acrescentou. Talvez hoje você precise fazer uma pergunta honesta. O que precisaria mudar na sua rotina para que ela realmente mostrasse que Deus é a sua prioridade número 1? Não se trata de fazer mais coisas religiosas, mas de viver com intenção. Talvez seja acordar um pouco mais cedo para ter tempo com Ele. Talvez seja parar de tomar decisões impulsivas e começar a orar antes de agir. Talvez seja colocar limites no que ocupa sua mente e começar a se encher mais da palavra dele do que de ruídos externos. Não é complicar sua vida, é simplificá-la a partir do essencial. Deus não compete pela sua atenção, mas Ele espera estar em primeiro lugar. Porque Ele sabe que se você não fizer isso, viverá cansado, confuso e fragmentado. Mas se o fizer primeiro, se fizer dele o seu prazer, seu norte, sua base, então sim, tudo o mais será acrescentado. Não porque você mereça, mas porque está conectado ao único que sabe exatamente o que o seu coração precisa. E num mundo onde todos correm atrás de 1000 coisas, você pode caminhar em paz. Porque quando Deus é a sua prioridade absoluta, tudo o mais, por mais importante que pareça, ocupa o lugar certo. Número 7. O mistério de todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Existe uma diferença enorme entre aquilo que você conquista com suas forças e aquilo que Deus acrescenta com sua graça. E essa diferença muda tudo. Jesus não disse, faça isso primeiro e o resto você vai conquistar. Ele disse, faça isso primeiro e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas não são coisas que você ganha com esforço, nem que acumula com estratégia. Acrescentadas são coisas que vêm com respaldo divino. São dádivas que Deus libera na sua vida quando o seu coração está no lugar certo.
Filipenses 4,19 nos lembra: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Não segundo o seu currículo, não segundo seus contatos, não segundo o seu esforço humano, segundo as riquezas dele. Isso significa que quando Deus acrescenta, não é a partir do que é limitado, mas a partir do que é infinito. E se é pela abundância dele, então você pode descansar, porque não precisa conquistar aquilo que ele já decidiu te dar quando você o coloca em primeiro lugar. Mas há algo mais. Deus acrescenta no tempo dele, não na sua urgência. E esse é um mistério difícil de aceitar, mas que transforma sua vida quando você compreende. Às vezes, você está orando por algo, esperando que aconteça agora, acreditando que se não for agora, será tarde demais. Mas o relógio de Deus não funciona como o seu. O tempo dele é perfeito, mesmo quando parece atrasado. E quando ele acrescenta, o faz com precisão, nem antes, nem depois. Exatamente quando o seu coração está pronto para sustentar o que ele quer entregar. E essas bênçãos não se limitam ao material. Sim, Deus pode te abençoar com provisão financeira, portas abertas, recursos, mas todas as demais coisas também incluem o que realmente preenche a alma. Paz que não vai embora com os problemas, propósito que dá sentido ao cotidiano, relacionamentos que não te drenam, mas te edificam, sabedoria que te guia quando tudo parece incerto, favor que você não sabe explicar, mas que os outros percebem. Isso também é parte de todas as coisas que Jesus prometeu. O mais lindo é que quando algo é acrescentado por Deus, vem com a assinatura dele. E isso significa que vem com paz, não com ansiedade. Quando você luta para conseguir algo do seu jeito, pode até alcançar, mas junto vem o cansaço, o medo de perder, o estresse para manter. Mas quando Deus acrescenta, chega sem peso, chega sem manipulação, chega sem a necessidade de mendigar atenção, recursos ou validação. Chega como a chuva, no tempo certo, com propósito certo. Além disso, as bênçãos de Deus não são genéricas, são específicas para você. Ele não acrescenta o que você acha que precisa. Ele acrescenta o que você realmente necessita para cumprir o propósito que Ele mesmo desenhou para a sua vida. Talvez você esteja pedindo uma coisa, mas Ele já está preparando algo melhor. Não porque não quer te agradar, mas porque a visão dele é mais alta, mais ampla, mais sábia. E o que ele acrescenta não abençoa apenas você, mas abençoa outros através de você. E aqui vai uma verdade que nem sempre é pregada. Há bênçãos que só se ativam quando o reino está em primeiro lugar. Há acrescentos que são reservados exclusivamente para aqueles que decidiram honrar a Deus antes de qualquer outra coisa. Não é favoritismo, é princípio espiritual. Há coisas que não chegam por mais que você ore, se antes você não alinhar seu coração com o reino. Porque Deus não vai acrescentar algo que tomaria o lugar que pertence somente a Ele. E se você pensar bem, quantas das melhores coisas da sua vida chegaram quando você deixou de correr atrás delas com desespero? Talvez tenha sido aquele relacionamento que apareceu quando você já tinha parado de buscar aprovação. Ou aquela oportunidade que chegou quando você estava focado em servir, não em se destacar. Talvez tenha sido aquela paz que te envolveu quando você finalmente soltou o controle. É assim que Deus opera. Ele acrescenta quando você solta. Ele responde quando você confia. Ele completa quando você decide priorizar a presença dele acima de tudo. Então, se hoje você se pergunta por que algumas coisas ainda não chegaram, talvez a resposta não esteja em fazer mais, mas em alinhar o coração, em buscar primeiro o reino, em se deleitar nele, em se render por completo, porque é aí, e só aí, que a promessa ganha vida. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
não como resultado do seu esforço, mas como consequência do seu foco, não como prêmio por ser perfeito, mas como manifestação da graça dele numa vida que aprendeu a colocá-lo em primeiro lugar. Faça isso primeiro, não por medo de perder o resto, mas pela segurança de que com ele o resto virá, no tempo certo, da forma certa e com a paz que só ele pode acrescentar. Número 8. A fé que ativa a promessa. Existe uma verdade espiritual que não podemos ignorar. Não importa o quanto você saiba sobre Deus, quantas vezes leia a Bíblia ou quantas mensagens escute, sem fé, nada se ativa. Hebreus 11:6 diz com clareza: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E se Deus te diz que o primeiro passo é buscar o seu reino e a sua justiça, então Ele também está te convidando a fazer isso com fé, porque essa promessa de que todas as outras coisas te serão acrescentadas não se ativa com dúvida, nem com lógica humana, mas com uma confiança profunda que te move a agir, mesmo quando você ainda não tem todas as respostas. A fé é como o interruptor que acende a promessa. Você pode estar diante de um cômodo cheio de luz, com tudo preparado, com a bênção pronta. Mas se não acender o interruptor, não verá nada. A luz já está ali, mas sem fé permanece apagada. Assim acontece em muitas áreas da sua vida. Deus já tem o todas as outras coisas pronto, mas a porta se abre quando você escolhe confiar. Quando decide dar o passo, mesmo sem ver o chão firme. E não, fé não é esperança vazia ou otimismo emocional. A fé verdadeira não nega o que você está vivendo, nem fecha os olhos esperando que tudo se resolva como mágica. Fé é confiança baseada em evidências. Você sabe quem é Deus. Já viu a fidelidade dele no passado, sentiu o amor dele nos momentos em que ninguém mais te sustentou. Leu suas promessas e viu elas se cumprirem vez após vez. Sua fé não nasce de ilusões, nasce de provas. E quando você se lembra de quem ele é, confia mais no que ele diz do que naquilo que seus olhos veem. Mas a fé verdadeira não fica apenas na mente. Ela se manifesta em atitudes. Porque crer não é apenas pensar que Deus pode, é viver como se ele já estivesse agindo. É como confiar numa ponte. Não basta saber que ela é forte. A fé real é atravessar, dar passos mesmo quando o vento sopra forte, mesmo quando o outro lado não está claro, porque você sabe que aquele que te chamou não te abandona no meio do caminho. E se você sente que sua fé é fraca, não se desanime, porque a fé também cresce, ela se exercita. É como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ela se torna. Cada vez que você escolhe confiar em meio à dúvida, cada vez que ora quando poderia reclamar, cada vez que obedece mesmo sem ver resultados imediatos, sua fé se expande. E com cada experiência, sua confiança se aprofunda. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque a sua visão ficou mais elevada. A fé também te dá a visão espiritual. Ela não te desconecta da realidade, mas te conecta a uma verdade superior. Ela não nega o diagnóstico, a escassez, a dificuldade, mas afirma que há um Deus acima de tudo isso. A fé enxerga além. Onde outros veem impossibilidade, você vê oportunidade. Onde outros veem um fim, você vê uma semente. Onde outros veem portas fechadas, você vê preparo, porque você sabe que Deus está agindo, mesmo quando não parece. E há algo lindo no coração de Deus. Ele não está esperando que você tenha uma fé perfeita. Ele quer uma fé real. Jesus não disse que você precisa de uma montanha de fé. Ele disse que com fé do tamanho de um grão de mostarda, pequena, mas viva, você pode mover montanhas. Não é o tamanho da sua fé que importa, é sua autenticidade. É crer o suficiente para obedecer, para dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas vou caminhar. E isso agrada a Deus.
Talvez hoje exista uma área específica onde Deus está te chamando para confiar mais. Talvez você esteja adiando uma decisão há tempos. Talvez esteja com medo de avançar porque não enxerga todo o caminho. Mas se você esperar por todas as garantias, nunca dará o passo. A fé se ativa em movimento. Não antes, não depois. No momento exato em que você decide andar com o que sabe sobre Deus, mesmo sem ver o resultado. Faça isso primeiro. Creia, não com uma fé perfeita, mas com uma fé obediente. Creia que Deus é real, que Ele está com você, que Ele te escuta, que Ele te vê. Creia que Ele recompensa, ou seja, galardoa, aqueles que o buscam de verdade. Creia que quando você o coloca em primeiro lugar, o resto vem depois. Creia que a sua história não está solta ao vento, mas guiada por uma mão fiel. Creia e haja. Porque quando a fé se alinha com a obediência, as promessas se ativam. E todas as demais coisas que você espera, começa a se manifestar. Um acréscimo de cada vez. Número 10. O poder transformador da palavra. Quando Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Ele também estava nos direcionando ao lugar onde esse reino se revela. Sua palavra. Porque você não pode colocar Deus em primeiro lugar se ignora sua voz. E a forma mais clara, viva e constante pela qual Deus nos fala hoje é através da sua palavra escrita. Hebreus 4:12 diz sem rodeios, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Não diz que é um livro inspirador, diz que está viva, que age, que transforma, que penetra onde nada mais consegue alcançar. E isso não é uma metáfora bonita, é uma realidade. A Bíblia não é um livro de história, nem apenas um guia moral ou uma coletânea de frases bonitas para dias difíceis. É o poder de Deus em forma de verdade escrita. Cada vez que você a abre, não está apenas lendo, está permitindo que algo eterno entre em contato com o mais profundo do seu ser. E mesmo que nem sempre você sinta, mesmo que às vezes pareça rotina, mesmo que nem sempre compreenda tudo o que lê, algo sempre está se movendo dentro de você. Cada vez que você lê a palavra, algo se ativa. É como uma semente plantada que não germina na hora, mas que silenciosamente começa a romper a terra. Começa a empurrar estruturas mentais, começa a renovar seu entendimento. Começa a purificar sua maneira de enxergar a vida, porque não se trata apenas de aprender algo novo, trata-se de pensar como Deus pensa, sentir como Ele sente, ver como Ele vê. E isso só acontece quando sua mente é exposta constantemente à verdade dele. E o mais impressionante é que a palavra não apenas te transforma, ela também te revela. Ela mostra coisas que você mesmo ainda não havia percebido. Ela lê suas intenções, ilumina suas motivações, confronta suas desculpas, mas não para te destruir, para te curar. É como um bisturi divino, corta o que está doente, o que está contaminado, o que está enredado, e então começa a restaurar. Há versículos que não apenas te guiam, te salvam. Há capítulos que não apenas ensinam, te ressuscitam. Porque quando o Espírito usa a palavra, o que era só leitura, se torna vida. Já aconteceu com você de estar passando por uma situação difícil e, sem planejar, ler um versículo que parecia ter sido escrito exatamente para você? Isso não é coincidência. É Deus falando diretamente contigo. É o Espírito guiando você à página certa, no momento certo, com a palavra exata. Porque Deus não responde apenas com milagres. Ele responde com verdade. E a verdade que transforma está na sua palavra. E essa transformação sempre começa de dentro. Não tenta mudar seu comportamento de fora para dentro, como se você fosse um ator decorando um papel. Ela muda sua natureza, muda seus desejos, muda seu foco, porque a palavra te reestrutura por dentro, e o que muda por fora é apenas reflexo. Você não precisa se forçar a amar, a perdoar, a crer, porque quanto mais você a lê, mais naturalmente você viverá o que ela diz.
Não por força de vontade, mas por nova identidade. E aqui está algo poderoso que você não pode esquecer. A palavra também alimenta a sua fé. Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso significa que quanto mais você a escuta, mais você crê. Quanto mais você a lê, mais você confia. Quanto mais você a consome, mais cresce sua capacidade de esperar por aquilo que ainda não vê. Se você sente que está faltando fé, talvez o que está faltando não seja mais emoção, é mais palavra. Porque quem vive saturado dela não se abala com facilidade. E se você for honesto consigo mesmo, sabe que existe diferença entre os dias em que você leu a palavra e os dias em que não leu. Porque quando você a lê, você não recebe apenas informação, você recebe direção. Sua mente responde de forma diferente. Suas palavras têm mais graça, suas decisões são mais sábias, suas emoções se acalmam. Não é mágica, é conexão com a fonte. Você está buscando primeiro a Deus e, como consequência, o restante da sua vida se ajusta. A palavra é esse lugar onde Deus te treina, te corrige, te levanta e te capacita. É o manual, sim, mas também é o espelho, a arma, o alimento, o remédio. E quando você faz dela uma prioridade diária, não existe área da sua vida que fique igual. Sua fé cresce, sua identidade se afirma, sua visão se expande. Suas batalhas são enfrentadas com outra força, porque quem se alimenta da palavra não caminha como quem está perdido, caminha como quem tem direção. Faça isso primeiro, antes de tentar resolver seus problemas, antes de pedir respostas, antes de buscar mudanças. Mergulhe na palavra, não como obrigação, mas como encontro. Porque quando você faz isso primeiro, todo o resto, sabedoria, paz, decisões, milagres, te será acrescentado. A palavra não apenas te acompanha, ela te transforma, e isso muda tudo. Número 11. A intimidade que produz obediência. Quando Jesus disse em João 14:15, se me amais, guardai os meus mandamentos. Ele não estava impondo uma condição, estava revelando uma consequência. Ele não estava dizendo, prove que me ama obedecendo, mas sim, quando você realmente me ama, obedecer será algo natural. E isso transforma completamente a forma como entendemos a obediência. Porque não se trata de regras que devemos cumprir por medo ou obrigação. Trata-se de amor que nos leva, de forma inevitável, a querer agradar aquele que nos ama mais do que qualquer outro. A verdadeira obediência não nasce do dever, nasce do amor. É como quando alguém que você ama te pede algo. Você não faz porque tem que fazer, você faz porque se importa, porque a voz dessa pessoa tem peso no seu coração, porque o desejo dela passa a ser parte do seu. E assim é com Deus. Quando o amor dele ocupa o primeiro lugar na sua vida, obedecer aos seus mandamentos não se sente como peso, se sente como forma de retribuir um pouco de tudo o que ele já te deu. Não é uma exigência, é uma expressão de intimidade. E essa intimidade não acontece por acaso. Ela se constrói, se cultiva. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais fácil é reconhecer a voz dele. Quanto mais você o conhece, mais entende o seu coração. E quando você sabe que tudo o que ele diz vem de um amor perfeito, deixar de fazer a sua vontade para seguir a dele não se sente como perda. Se sente como segurança, como descanso, porque você sabe que os caminhos dele são melhores, que os planos dele te levam mais longe que os seus desejos, que a sabedoria dele te protege, mesmo quando você ainda não entende tudo. Existe uma grande diferença entre a obediência religiosa e a obediência por amor. A primeira esgota, a segunda renova. Quando você obedece apenas para ficar certo com Deus, sua fé se torna mecânica, cansada, inconstante. Mas quando você obedece porque seu coração está conectado ao dele, tudo flui com outro espírito. Você já não faz por obrigação, mas por devoção. Já não serve por costume, mas por gratidão.
Você já não se força a dizer sim. Você diz porque o amor cresceu tanto que não obedecer já não faz mais sentido. E quando você vive nessa intimidade, começa a perceber que o que antes pareciam restrições, na verdade são proteção. Os mandamentos de Deus não são barreiras que limitam sua liberdade. São limites que protegem sua vida. Como as grades numa estrada de montanha, não estão lá para atrapalhar, mas para impedir que você caia no abismo. Aquilo que Deus proíbe, Ele não o faz por capricho. Ele o faz porque sabe o que machuca, sabe o que destrói. E o amor dele é tão real que não te deixa caminhar rumo ao precipício sem alertar. A obediência também muda a forma como você enxerga suas próprias circunstâncias. Porque quando sua vida é construída em intimidade com Deus, você começa a ver com os olhos dele. E isso muda tudo. Situações que antes te frustravam se tornam oportunidades para confiar. Pessoas que antes te irritavam se tornam chances para amar como ele ama. Decisões difíceis já não te paralisam como antes, porque você sabe que não está escolhendo sozinho. Você está caminhando com aquele que vê o futuro, que conhece seu coração e que nunca guia sem propósito. E é aí que tudo se alinha com o segredo de Mateus 6,33. Porque buscar primeiro o reino também significa buscar primeiro essa relação íntima com o Rei. E quando você se conecta com ele nesse nível, quando vive a partir da intimidade e não da obrigação, então tudo o mais começa a se alinhar. Porque a obediência deixa de ser meta e passa a ser fruto. Um resultado natural de um relacionamento que transforma de dentro para fora. Talvez hoje você possa se perguntar: quando foi a última vez que você obedeceu a Deus, não porque precisava, mas porque queria? Não por pressão, não por medo, mas porque, naquele momento, seu amor por ele foi mais forte que sua necessidade de controle, que seu orgulho, que seu impulso de fazer tudo do seu jeito. É exatamente aí, nesse lugar, que nasce a obediência genuína, aquela que Deus valoriza, que agrada, que transforma. Faça isso primeiro. Cultive intimidade. Aproxime-se não por ritual, mas por desejo. E quanto mais perto você estiver, mais fácil será obedecer. Não porque você entenda tudo, mas porque você ama profundamente. E quando isso acontece, quando seu amor se transforma em ação, então tudo o mais te será acrescentado. Porque o coração que aprende a obedecer por amor é um coração pronto para receber sem limites. Número 9. Quando Deus reorganiza toda a sua vida. Talvez hoje você se sinta confuso, como se nada estivesse no lugar. Como se coisas que antes faziam sentido agora parecessem vazias. Como se Deus estivesse te movendo, mas ainda não tivesse revelado para onde. E no meio desse aparente caos, Ele sussurra a você através de Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa é a promessa dele. Ele vê a história completa, enquanto você só consegue enxergar uma página do capítulo de hoje. Você vê a cena, ele vê o propósito. Quando você decide fazer primeiro o que ele pede, buscar o seu reino, se render à sua direção, soltar seus próprios esquemas, algo profundo começa a acontecer. Ele começa a reorganizar a sua vida. Mas essa reorganização, às vezes, parece perda, como se tudo o que você sabia, tudo o que havia construído, estivesse desmoronando. Mas não está caindo, está sendo reestruturado. É como uma renovação. Primeiro vem a poeira, depois uma nova estrutura e, finalmente, beleza. Deus não improvisa. Ele não reage à sua situação como quem foi pego de surpresa. Ele já estava agindo enquanto você dormia, já movia peças enquanto você se sentia frustrado. E o que ele está construindo não se abala, porque quando Deus reorganiza, ele faz isso sobre fundamentos eternos. E isso não muda apenas o exterior.
transforma o seu coração, alinha suas prioridades, muda sua maneira de enxergar a vida. Você já não vive com pressa, vive com confiança. Quando você busca primeiro o reino, também dá permissão a Deus para tocar em áreas que você havia fechado. Relacionamentos que talvez já não acrescentavam mais. Laços que te mantinham preso. Pessoas que estavam na sua vida apenas por hábito, não por propósito. E então começa uma limpeza dolorosa, mas necessária. Algumas pessoas vão embora, outras chegam. Mas por trás de cada mudança, Deus está escrevendo uma nova ordem. Não para te deixar só, mas para te cercar do que você realmente precisa nesta nova estação. E não são apenas os relacionamentos que mudam. O que você faz também muda. Seus talentos, aqueles que talvez você achava pequenos ou sem importância, começam a se alinhar com o plano de Deus. Aquilo que antes você usava apenas para sobreviver, agora passa a ter impacto eterno. Habilidades que pareciam insignificantes se tornam ferramentas nas mãos de Deus. E o melhor é que você não precisa forçar nada. Ele começa a abrir caminhos, a conectar pontos, a te dar novos motivos para se levantar todas as manhãs. Mas sejamos sinceros, reorganizar também dói. Dói deixar padrões que te davam uma falsa segurança, mesmo sendo nocivos. Dói sair da zona de conforto, dói abrir mão de planos que você sonhou por anos, mas essa dor não é destruição, é transição. E o fruto dessa transição nem sempre aparece de imediato, mas quando chega, você entende por que tudo precisou se mover. Porque a nova vida que Deus está construindo em você vale infinitamente mais do que aquela que você tentava manter com suas próprias forças. E se você parar por um momento, pode começar a enxergar com outros olhos. Talvez aquilo que você achava que foi um erro hoje seja parte do seu testemunho. Talvez aquela perda tenha te despertado, aquela rejeição tenha te ensinado a depender mais de Deus. Aquela porta fechada tenha te forçado a olhar para o alto. Consegue ver agora? Nada foi por acaso. Tudo tinha um propósito. Tudo fazia parte de um plano maior que você não podia enxergar antes, mas que agora começa a tomar forma. Deus não está tentando arruinar o seu plano. Ele está reorganizando a sua vida para te dar algo melhor. Não algo mais confortável, mas algo mais profundo. Não algo para impressionar os outros, mas algo que reflita a glória dele. E essa reorganização não é castigo. É sinal de que você está sendo preparado para o que está por vir. Porque quando ele te reorganiza, não é para te colocar de volta onde você estava. É para te levar mais alto, para alinhar sua vida à vontade dele e te fazer parte ativa do seu reino. Faça isso primeiro, coloque-o no centro e sim, prepare-se para a reorganização. Talvez não seja fácil, talvez no começo você não entenda, mas se permanecer firme, confiando nos pensamentos dele, que são de paz e não de mal, você verá como aquilo que parecia quebrado é reconstruído com propósito. Verá como aquilo que se foi abriu espaço para algo melhor. Verá como cada peça encontra o seu lugar. Porque quando Deus reorganiza a sua vida, ninguém mais pode bagunçá-la. E tudo mais te será acrescentado, no tempo dele, do jeito dele, para a glória dele. Número 12. Como discernir a voz de Deus hoje? Uma das perguntas mais importantes que muitos cristãos fazem é: como saber se o que estou ouvindo vem de Deus? Porque em um mundo cheio de vozes, a sua, a do medo, a dos outros, a dos seus desejos, até a do inimigo, aprender a reconhecer a voz de Deus se torna crucial se você realmente quer colocá-lo em primeiro lugar. E 1 João 4, 1 nos dá uma instrução clara. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Nem tudo o que soa espiritual vem de Deus. Nem tudo o que te faz sentir bem é a vontade dele. Por isso, o discernimento é parte essencial do segredo de Mateus 6,33.
Porque você não pode buscar primeiro o reino se não sabe quando o rei está falando. Deus fala. Ele não parou de falar. Não se retirou depois de escrever a Bíblia. Ele continua guiando, instruindo, consolando. Mas também é verdade que nem tudo o que ouvimos internamente é a sua voz. Existem ideias que parecem corretas, mas nascem do orgulho. Existem pensamentos que soam convincentes, mas estão impregnados de medo. Por isso, se você quer realmente alinhar sua vida com o reino, precisa testar cada voz, filtrar cada impulso, avaliar cada impressão. E o primeiro critério é este: a voz de Deus nunca contradiz a sua palavra. Esse é o padrão. Deus não se contradiz. Ele não vai te dizer para tomar uma decisão que viole os princípios que ele já deixou escritos. Ele não vai te dar instruções que negam o caráter de Cristo. Ele não vai te empurrar a agir com orgulho, violência, ganância ou manipulação. A voz dele sempre reflete sua santidade, seu amor, sua verdade. Se o que você está ouvindo te afasta do fruto do Espírito, provavelmente não vem dele. E mais, a voz de Deus pode te confrontar, pode te desafiar, pode te pedir algo inesperado, mas nunca o fará com confusão ou medo. Sempre haverá uma paz profunda, mesmo quando a mensagem for desafiadora. Porque a voz dele não se impõe com barulho. Ela se revela na quietude. Deus raramente grita, ele sussurra. E por isso, você precisa de silêncio interior para ouvir com clareza. Precisa abaixar o volume do mundo para aumentar sua sensibilidade espiritual. Ele não compete com o ruído. Ele fala no secreto, na oração sem pressa, na leitura bíblica onde algo salta direto para o seu coração, naquela impressão firme que você não consegue explicar com lógica, mas que sabe que não veio de você. E aí entra outro critério fundamental. A voz de Deus edifica. Mesmo quando derruba algo dentro de você, é para construir algo melhor. Não humilha, corrige. Não destrói, purifica. Sempre há esperança no que ele diz. Sempre há propósito, mesmo quando há correção. Discernir a voz dele não é um dom reservado para poucos. É uma habilidade que todos podemos desenvolver. E como toda relação, isso se cultiva com tempo. Como você sabe que é seu melhor amigo no telefone, mesmo sem ele dizer o nome? Porque você o conhece, já passou tempo com ele. Reconhece seu tom, suas palavras, seu jeito de falar. O mesmo acontece com Deus. Quanto mais tempo você passa com ele, em oração, na palavra, em obediência, mais fácil é reconhecer a voz dele entre todas as outras. Mas é preciso ser honesto. Às vezes, o que achamos que é Deus me disse é apenas o que queríamos ouvir. Nossa voz interior pode soar espiritual quando está alinhada com nossas emoções ou desejos. Também há momentos em que confundimos a pressão de outras pessoas com a direção de Deus. Por isso, é tão importante não correr com a primeira impressão, mas testá-la, esperar, orar, pedir confirmação. Deus não se incomoda quando você pede clareza. Pelo contrário, ele se agrada quando você deseja fazer o certo. Então, se hoje você está buscando colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, uma das coisas mais importantes que pode fazer é desenvolver esse ouvido espiritual. Não se apresse. Não tome decisões importantes sem antes filtrar tudo pela sua palavra e pela sua presença. Pergunte-se: isso reflete o caráter de Jesus? Isso me leva a depender mais de Deus ou a confiar mais em mim mesmo? Isso edifica ou me deixa vazio? Isso traz paz ou me deixa ansioso? Faça isso primeiro. Aprenda a discernir, não apenas para evitar erros, mas para viver um relacionamento mais profundo com Ele. Porque quando você reconhece a voz dele, não precisa mais viver adivinhando. Você não vive mais no teste e erro. Você vive guiado. E quando anda debaixo dessa direção, tudo o mais, decisões, tempos, relacionamentos, oportunidades, respostas, te será acrescentado. Porque Deus não quer apenas falar com você. Ele quer te conduzir.
mas você precisa reconhecer a voz dele para segui-la com confiança. E isso começa quando você faz dele sua prioridade absoluta. Número 13. A perseverança na busca. Buscar primeiro o reino de Deus não é um ato isolado. É uma decisão que deve ser repetida todos os dias, mesmo quando você não sente nada, mesmo quando tudo parece estar contra você. Porque o que Deus promete em Mateus 6,33, que todas as demais coisas te serão acrescentadas, não é uma recompensa por buscar por um momento, mas o resultado de uma busca constante. E Gálatas 6,9 nos lembra com firmeza: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. A chave está aí: não desfalecer. Não desistir justo quando você está prestes a ver o que Deus preparou. Perseverar na busca é entender que essa corrida não é de velocidade, é de resistência. Haverá dias em que você sentirá fogo no coração, onde a presença de Deus será palpável, onde tudo parecerá fluir. E haverá outros em que você se levantará sem ânimo, orará sem emoção e se perguntará se está mesmo avançando. Mas escute com atenção. Cada dia de busca conta. Até os dias 50, até as orações secas, até quando tudo o que você consegue dizer é: aqui estou, Senhor. Porque Deus não vê apenas a paixão do momento, Ele honra a constância. Haverá temporadas em que parecerá que Deus está em silêncio, em que você vai se perguntar se o que está fazendo realmente importa. E é aí que muitos desistem, não porque não creem, mas porque se cansam de esperar. Mas o silêncio de Deus não é a ausência dele, é parte do processo. Às vezes, enquanto você espera uma resposta, Ele está trabalhando em você, está moldando o seu caráter, ensinando você a depender da sua presença e não apenas da sua voz. Porque quando você ama de verdade, você busca mesmo quando Ele não se manifesta como você esperava. Perseverar revela a autenticidade da sua busca. É fácil buscar a Deus quando tudo vai bem, quando tudo flui, quando as orações são respondidas rapidamente. Mas quando a espera se prolonga, quando as lágrimas se repetem, quando os porquês não têm respostas, é aí que se vê que tipo de busca você está fazendo. Se você busca a Deus apenas pelo que Ele pode te dar, a espera te desanima. Mas se você o busca por quem Ele é, a espera te fortalece. E não subestime o que está acontecendo dentro de você enquanto persevera. Cada dia em sua presença, mesmo sem resultados visíveis, está construindo algo profundo no seu interior. Como gotas que formam um rio, sua constância está acumulando profundidade espiritual. Está criando raízes, está forjando uma fé verdadeira. E o mais bonito é que enquanto você acha que está buscando a Deus, na verdade, Ele está preparando você. Deus não está apenas preparando bênçãos para você, Ele está preparando você para as bênçãos. Existem coisas que você ainda não pode sustentar, porque seu caráter ainda não está pronto. Mas cada dia de busca, cada decisão de não desistir, cada passo de obediência no meio do cansaço está te fortalecendo por dentro. Está tornando seu coração capaz de receber sem quebrar, capaz de lidar com o favor sem se orgulhar, capaz de administrar aquilo que antes você só sonhava. E é nesse lugar, no meio da perseverança, que você descobre reservas de fé que nem sabia que tinha. Como um corredor que no quilômetro 35 de uma maratona pensa que não vai conseguir continuar, até sentir algo dentro que o impulsiona. Essa força não é sua, é graça. É o Espírito Santo te lembrando que você não está sozinho, que está mais perto do que imagina, que sua constância não será em vão. Talvez hoje você esteja esperando algo há tanto tempo que já quase desistiu. Talvez esteja orando por uma promessa que parece distante, por uma resposta que não chega, por um milagre que ainda não se manifestou. Mas e se você estiver mais perto do que nunca? E se for exatamente agora, quando pensa em desistir, que está prestes a colher?
Porque a Bíblia não diz que ceifaremos se formos perfeitos, diz que ceifaremos se não desfalecermos. E isso é uma promessa. Faça isso primeiro, não apenas uma vez, todos os dias, mesmo que não veja resultados imediatos, mesmo que não sinta emoções intensas, mesmo que tudo dentro de você queira parar. Busque primeiro o reino, persevere na busca, porque o Deus que te chamou não se esqueceu de você. Ele honra cada passo de fé. Ele recolhe cada lágrima. Ele sustenta cada oração. E quando chegar o tempo dele, não o seu, tudo o mais, o que parecia impossível, o que parecia distante, o que parecia morto, te será acrescentado. Porque quem não desiste, verá a glória. Número 14. Os sinais de que Deus é a sua prioridade. Se Deus é realmente a sua prioridade, você não precisa anunciá-lo. Sua vida grita isso sem palavras. Porque, como disse Jesus em Mateus 7,20, pelos seus frutos os conhecereis. Não se trata de uma fé proclamada apenas com os lábios, mas de uma transformação que se manifesta em cada decisão, em cada atitude, em cada reação. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, a sua maneira de viver inevitavelmente reflete isso. Não é uma religião que você guarda em segredo, é um relacionamento que se torna visível em público. E um dos primeiros sinais de que Deus é sua prioridade é a paz. Não uma paz artificial, não aquela que depende de tudo estar no lugar, mas aquela paz que permanece mesmo quando tudo ao seu redor parece fora de controle. É a presença de Deus dentro de você que sustenta sua alma, mesmo quando suas circunstâncias estão abaladas. As pessoas percebem. Talvez não entendam o que é, mas sentem. Há algo em você que não se move com o vento, algo que não reage como os outros. E isso só acontece quando o seu coração está ancorado no eterno. Quando Deus está em primeiro lugar, suas decisões se tornam mais claras. Você já não precisa passar horas debatendo entre o que é certo e o que é conveniente. Porque você tem um norte. Você sabe a quem deseja agradar. Você reconhece o que é verdadeiramente importante. Essa clareza mental não é coincidência, é fruto de um coração focado. Porque quando o reino é sua prioridade, todo o resto encontra o seu lugar. Até a sua maneira de lidar com o dinheiro muda. Não porque, de repente, você tem mais, mas porque você deixa de ver o dinheiro como sua segurança. Agora você confia em um provedor maior. E isso muda sua relação com os recursos. Você se torna mais generoso, mais livre, menos tenso. Você não dá por obrigação, você dá por amor. Porque entende que o que tem é um canal, não um fim. E isso é sinal de uma vida rendida a Deus. Seus relacionamentos também se transformam. Quando Deus preenche o seu tanque emocional, você não precisa sugar os outros para se sentir completo. Você já não busca desesperadamente aprovação, não manipula para ser amado, não desmorona se alguém te rejeita. Porque você sabe quem é, sabe a quem pertence, sabe que é amado. E a partir dessa abundância emocional, você consegue amar os outros sem exigir, sem impor, sem depender. Você se torna uma fonte, não um peso. Outro sinal poderoso de que Deus é a sua prioridade é a esperança que habita dentro de você. Não é um otimismo ingênuo, nem fingir que tudo está bem. É uma esperança profunda, firme, que sobrevive mesmo em meio à dor. Porque você sabe que existe um propósito maior, uma promessa que não depende do presente, uma fidelidade que já foi provada muitas vezes. Essa esperança se torna seu refúgio, sua força, seu combustível para continuar mesmo quando tudo dentro de você quer parar. E o mais impactante é que quando Deus é realmente o primeiro, você não precisa se esforçar para provar, simplesmente se vê. Como uma árvore que não grita, sou uma macieira, mas todo aquele que se aproxima vê as maçãs. Seu fruto fala, sua paciência, sua gentileza, sua maneira de reagir sob pressão, sua constância em meio à provação, são sinais visíveis de uma raiz profunda.
porque o fruto não mente. E aqui vem a pergunta difícil, mas necessária. Se hoje você perguntasse às pessoas que mais te conhecem o que é mais importante na sua vida, o que elas responderiam? Elas diriam sua relação com Deus, ou mencionariam seu trabalho, suas metas, suas preocupações, sua aparência, sua família, até mesmo seu ministério. Porque o que está em primeiro lugar não se define com palavras. Se vê na sua agenda, nos seus pensamentos, nas suas decisões diárias. E sermos honestos com isso não é para nos condenar, é para nos despertar. Talvez hoje seja o momento de fazer ajustes, de reordenar prioridades, de permitir que o Espírito Santo revele se você está buscando primeiro o reino ou se tem deixado isso para depois. Porque Mateus 6,33 não é apenas uma frase bonita, é uma instrução com promessa. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A ordem importa. Aquilo que você coloca em primeiro lugar determinará o que virá depois. Então, olhe para si hoje como diante de um espelho bem iluminado, não para se julgar, mas para alinhar o seu reflexo com a verdade. Dá para perceber que Deus é sua prioridade? Há frutos visíveis de uma vida centrada nele? Porque não se trata de religiosidade, trata-se de relacionamento. E quando esse relacionamento é o mais importante, todo o seu mundo começa a florescer. Não por mágica, mas porque suas raízes estão na fonte da vida. Faça isso primeiro. Coloque Deus no centro. Não como um acréscimo, mas como o fundamento, e então o resto, tudo o resto, encontrará seu lugar. Porque quando Deus ocupa o trono do seu coração, o restante da sua vida começa a se alinhar com propósito, paz e poder. Número 15. Seu chamado para viver Mateus 6,33 hoje. Hoje não é um dia qualquer. Hoje é aquele tipo de dia em que o céu para te observar, esperando a tua resposta. Porque existem momentos que não se repetem, decisões que não podem continuar sendo adiadas e chamados que chegam uma vez e marcam o resto da sua vida. Josué foi claro diante do povo. Escolhei hoje a quem servireis. Não amanhã. Não quando tudo estiver em ordem. Não quando você tiver mais tempo ou mais ânimo. Hoje, Deus não está pedindo que você entenda tudo, nem que tenha forças para tudo. Ele está pedindo apenas uma coisa, que você decida colocá-lo em primeiro lugar. Que faça de Mateus 6,33 mais do que uma frase bonita. Que você o viva, que o respire, que o transforme no princípio que guia cada passo seu. Porque quando você escolhe buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, você não está perdendo nada. Você está colocando tudo em ordem. Essa decisão não pode ser genérica. Não basta dizer, sim, eu acredito nisso, ou acho uma boa ideia. Ela precisa ser específica, pessoal, íntima. Como quando você decide amar alguém com todo o seu ser. Não por sentir borboletas no estômago, mas porque sabe que é o compromisso certo. O mesmo acontece com Deus. Ele já escolheu te amar. Agora é a sua vez de responder. E essa resposta não pode ser morna. Talvez por muito tempo você tenha desejado viver para Deus, mas o trabalho, os medos, as distrações roubaram esse lugar sagrado. Talvez você até quis dar o passo, mas algo dentro de você dizia, ainda não estou pronto. Mas quando você estará realmente pronto, o coração se afina no caminho, não antes. A fé se fortalece quando você decide andar, não quando tudo já está claro. Hoje é o dia de declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não importa se neste momento sua família ainda não o faz. Comece por você, porque uma decisão sua pode abrir a porta para uma transformação coletiva. Deus honra os começos pequenos. Ele vê quando, em meio ao barulho deste mundo, alguém decide dizer, Senhor, hoje eu começo a te buscar em primeiro lugar e confio que tu acrescentarás o resto. Mas não se engane, a transformação começa com um passo,
mas se constrói com constância. Não é só decidir hoje e esquecer amanhã. É plantar uma semente e regá-la todos os dias. É permanecer firme mesmo quando as emoções mudam, quando os resultados demoram, quando o cansaço aparece. Porque é nessa constância que Deus revela sua fidelidade. É nessa perseverança que Ele mostra seu poder. E você não está sozinho nisso. O próprio Deus promete te dar a graça para viver o que hoje você decide. Você não precisa temer se será capaz de permanecer firme. É Ele quem opera em você, tanto o querer quanto o realizar. Quando você dá o passo, Ele te sustenta. Quando você tropeça, Ele te levanta. E quando você duvida, seu espírito te lembra porque você começou. Cada área da sua vida será tocada por essa decisão. Seus pensamentos se alinham, seu coração se limpa, suas escolhas mudam, as pessoas percebem, sua família sente, seus hábitos se transformam. Não porque você está fazendo um esforço religioso, mas porque algo dentro de você foi reorganizado. O primeiro voltou a ser o primeiro, e tudo o mais começa a ser acrescentado. Seu testemunho falará mais alto do que qualquer pregação. Você não precisará convencer ninguém com argumentos. Bastará viver, bastará amar. Bastará que sua vida seja uma evidência de que buscar primeiro o reino de Deus não te empobrece, te enriquece, não te limita, te expande, não te tira, te prepara para receber. Talvez hoje você ainda não perceba o alcance dessa decisão, mas imagine que passe um ano e você olhe para trás e perceba que este foi o dia que mudou tudo. O dia em que você disse, chega de viver pela metade. O dia em que você deixou de se contentar com o que o mundo te oferecia e começou a viver o que o céu havia planejado para você. Então escolha, decida, comprometa-se, não porque alguém está te pressionando, mas porque dentro de você, você sabe que já é hora. Deus não está buscando perfeição. Ele está buscando rendição. Está procurando um coração disposto, humilde, sincero. Um coração que diga, Senhor, hoje é o dia. Hoje eu te coloco em primeiro lugar. Hoje eu me entrego ao teu reino e confio que tudo o mais, o que preciso, o que desejo, o que me preocupa, será acrescentado por ti no tempo perfeito. Faça isso primeiro e todo o resto encontrará seu lugar. Porque quando Deus é o seu centro, todo o resto gira com sentido. Chegamos ao fim deste percurso, mas na verdade você acaba de chegar ao começo de algo completamente novo. Mateus 6,33 não é apenas mais um versículo da Bíblia, é a chave que abre a porta para uma vida que vai além de tudo o que você já experimentou até agora. Durante esses minutos, descobrimos juntos que quando Deus diz, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, Ele não está te pedindo algo. Ele está te oferecendo algo. Está te oferecendo uma vida onde Ele cuida das suas necessidades, enquanto você se concentra naquilo que realmente importa. Está te oferecendo paz no lugar da ansiedade, propósito no lugar da confusão, abundância no lugar da escassez. Mas tudo isso se torna apenas palavras bonitas se você não tomar uma decisão. Deus falou com você hoje de forma específica, pessoal, direta. Ele removeu desculpas, esclareceu dúvidas, acendeu esperança no seu coração. Agora, a pergunta não é se você entendeu a mensagem. A pergunta é, o que você vai fazer com o que acabou de ouvir? Imagine por um instante como seria sua vida se você realmente vivesse cada dia colocando Deus em primeiro lugar. Imagine a paz de saber que Ele cuida de todo o resto. Imagine a alegria de ver como Ele acrescenta bênçãos à sua vida que você nem sabia que precisava. Imagine a confiança de caminhar sabendo que o Deus do universo está do seu lado. Isso não precisa ficar só na imaginação. Isso pode ser sua realidade a partir de hoje. Quero te convidar a fazer algo específico agora mesmo. Feche seus olhos, coloque a mão no coração e declare em voz alta: Senhor Jesus, hoje decido te colocar em primeiro lugar na minha vida.
Decido buscar o teu reino e a tua justiça antes de qualquer outra coisa. Confio que tu acrescentarás à minha vida tudo o que eu preciso. A partir de hoje, tu és a minha prioridade número 1. E eu creio que minha vida nunca mais será a mesma. Se você acabou de fazer essa declaração com sinceridade, algo poderoso acabou de acontecer no mundo espiritual. Você ativou uma promessa que Deus vinha esperando cumprir na sua vida. Os próximos dias, as próximas semanas, os próximos meses serão diferentes, porque você decidiu viver de maneira diferente. Não se esqueça, buscar primeiro o reino não é um evento único, é um estilo de vida. A cada manhã ao despertar, a cada decisão a tomar, a cada momento de oração, a cada vez que abrir sua Bíblia, lembre-se de que você está buscando primeiro o reino de Deus. E quando você vir como Deus começa a acrescentar bênçãos à sua vida, de maneiras que você nunca imaginou, quando sentir aquela paz que excede todo entendimento, quando experimentar provisão sobrenatural, lembre-se deste momento. Lembre-se do dia em que você decidiu que Deus seria o primeiro na sua vida. Sua vida está prestes a mudar. Sua história está prestes a ser reescrita. Tudo porque você decidiu crer na promessa de Mateus 6,33 e vivê-la todos os dias. Que Deus te abençoe e que Ele acrescente à sua vida tudo aquilo que você tem esperado e muito mais do que você pode imaginar.